em última instância, é uma batalha, no bom sentido da palavra, que eu mantenho nessa conversa com o animal. E ele está me ensinando uma coisa que eu acho fascinante, que é a indulgência. Porque a cada experimento que eu faço, a cada manipulação que eu faço, eu tenho um resultado que ele me obriga a pensar. Eu comecei a imaginar que esse trabalho no laboratório ele é transformador, ele transforma as pessoas. As pessoas não podem ter pressa, as pessoas têm que ter paciência, as pessoas têm que ser tolerantes, as pessoas têm que ter resiliência, porque o sistema biológico, ele fala a língua dele, e eu não sei a língua dele. Eu volto para casa, eu tenho minha família, eu tenho meus amigos, e eu vou interferir de uma maneira mais branda com essas pessoas. Se eu for capaz de transmitir a elas algo que as transforme também em pessoas mais brandas, isso vai ser um motivo de disseminação de uma percepção humana. E quem me deu tudo isso foi um camundongo. Vou passar agora a palavra para o nosso discente do MPK, o Henrique Sonego. Henrique, a palavra é sua. Obrigado. Boa tarde novamente a todos. Com satisfação estar aqui com vocês, né, poder ouvir aí as comunicações. Professor Lucan, o senhor passou a ter mais interesse por este tema, também em parte na busca pela sua sanidade mental, para que você tenha mais tranquilidade existencial. Isso foi algo que te motivou nesse aspecto? E aproveitando essa questão, eu gostaria de entender a opinião do senhor sobre como o senhor vê a questão mental do pesquisador que mexe com animais, como que o senhor vê essa questão e se, de alguma forma, o senhor pretende ou tem a intenção de poder ajudar os pesquisadores a ter mais, digamos, paz ética, paz profissional, enfim, ter uma cabeça, uma sanidade mental melhor. Muito obrigado. Eventualmente, por eu ter uma certa proximidade um pouco maior com a ideia das áreas humanas, né, das ciências humanas, isso talvez tenha feito algum tipo de conexão, porque, em essência, quando eu comecei a estudar isso, talvez não fosse por mim, talvez fosse para tentar entender o que se fazia, né? Quais eram as justificativas. Porque uma coisa eu tinha claro, isso sim, para mim não bastava a ideia de dizer que a experimentação animal salva vidas. Isso para mim é absolutamente correto, mas não era o suficiente. Eu tinha que ter alguma outra forma de pensar, porque dizer salva vidas é importante, ó, sem dúvida, mas há de haver alguma coisa que eu deva, que eu possa tirar desse trabalho todo, né? E foi quando eu consegui, através de algumas leituras, montar um raciocínio e que eu sempre digo que é uma percepção minha, não tenho nenhuma pretensão de transformar isso num conceito, né? Apenas para mim. O que eu acho que cada um de nós tem que ter é, sim, a sua própria. Não importa qual, mas precisa ter a sua própria, para poder ter uma consistência pessoal do seu próprio trabalho. Em relação à ideia de como os pesquisadores, os usuários, né, como eu costumo dizer, eu acho importante que eles façam esse tipo de avaliação rotineiramente, né? Porque se a gente não toma cuidado, você passa a olhar aquele organismo de uma forma não muito empática, né? Como estávamos
conversando há algum tempo. E a ideia disso ficar sempre fluindo, né, na cabeça, ela é muito saudável, porque ela permite que a gente sinta eventuais desconfortos, não na magnitude, não na profundidade que o animal está sentindo, mas muito mais ter a consciência clara de que ele pode sentir. E se ele pode sentir, eu não devo fazer, né? E se eu tiver que fazer, eu tenho que estar absolutamente convencido de que aquilo é importante. E mais ainda, né, poder dizer a alguém que vai julgar, ter condições de falar, olha, eu concordo com a sua justificativa, eu não concordo com a sua justificativa. Eu só acho que esse é um divisor de águas que eu não sei se a gente chegaria ou deve chegar, né? Eu acho que deve chegar no trabalho das comissões de ética, né? Mas eu entendo que é um caminho a ser seguido e ser construído, sem dúvida nenhuma, passar para o usuário a ideia de que o animal não é um tubo de ensaio é essencial. Márcio, fica à vontade, a palavra é sua. Pessoal, boa tarde a todos. Tá muito interessante essa discussão, acho que é muito coerente e fundamental. Com a pouca experiência que eu tenho no manejo de animais de laboratório, fica muito claro para mim essa questão social, talvez, uma questão comportamental, de pessoa para pessoa, e como que isso é discutido, se há ou não uma discussão sobre isso no trabalho, no dia a dia das pessoas. Então, geralmente, o que eu vejo é essa falta de sensibilidade mesmo, de você se colocar no lugar do animal, né? E por que que isso é importante? Porque pensar qual que é a interferência negativa de uma ação minha no trabalho com o animal e o que que isso vai refletir no meu trabalho e como que isso vai ser refletido também para a sociedade, que é o mais importante. Então, se você tem uma informação de qualidade que você passa para a sociedade, você tem investimento, né, na política, você tem investimento em pesquisas, então, como é que a gente faz para isso ficar harmonioso para todo mundo? Primeiro, então, acho que o professor Botan falou, que é super legal e que é uma coisa que eu faço, eu até me pergunto às vezes se está saudável ou não, mas é me colocar no lugar do animal, porque ele muito bem colocou, a gente morando num apartamento, a gente tem vizinhos, a gente tem uma rotina, a gente tem trabalho, e às vezes eu penso que quando eu era mais novo, ouvir uma música mais alta, fazer festa, alguma coisa do tipo, eu não tinha essa noção do quanto eu podia interferir na vida de outras pessoas, como isso de repente pode causar um problema maior para alguém. Então esse ruído, esse barulho, essa questão de você não se pôr no lugar de outra pessoa, você pode usar isso também para o animal. E eu acho que você se preocupando com os animais no trabalho, você acaba até acaba refletindo com o ser humano nessa sociedade. Eu me vejo hoje uma pessoa muito mais preocupada com o bem-estar de todos, não só dos animais. Eu me preocupo com as minhas ações, eu penso no que aquilo pode representar. Se eu fizer tal coisa, de que forma que aquilo pode refletir de uma forma geral para todo mundo. Então, eu acho que tem que ter essa conversa, esse debate. Eu acho importante a gente usar a rede social, a gente colocar mais questões e provocações, discussões, mas depois dessa conversa, a gente tem que organizar tudo isso bonitinho e conversar uma língua que seja igual para todo mundo, para que todo mundo participe, e tem essa sensibilidade, né, também, de entender o trabalho do técnico, do pesquisador, do professor, e o quanto isso é importante para a sociedade, o que isso vai gerar de produto, por que a gente trabalhando com o uso animal de laboratório é importante para a sociedade, para a saúde das pessoas, e como essa questão social, de educação mesmo, de personalidade, de ética, pode também beneficiar o animal e a pesquisa de forma geral. Então, você
atendendo às necessidades dos animais, você está produzindo uma pesquisa com mais qualidade e reprodutibilidade também, né? E quando você volta para casa, você consegue ser uma pessoa melhor também. Pensar nisso, pô, eu faço isso com os animais, vou tentar fazer isso com os seres humanos e ter um ambiente mais harmonioso possível, né? Não sei se eu consegui me expressar bem, mas eu acho que eu ia fazer uma pergunta para o professor, mas eu acho que ele já respondeu. Se ele, por ter a graduação em biologia, ciências biológicas, se isso chegou a interferir em algum momento nessa percepção que ele tem com os animais, né? Mas acho que ele já respondeu bem. Ah, eu não tenho dúvida, sem dúvida nenhuma. Isso em algum ponto está sedimentado em mim e, de alguma forma, a gente que tem, né, o curso de biologia, ele traz, né, pelo menos para mim, trouxe uma percepção maior da natureza, da ideia do convívio harmônico, né? Então, acho que isso sem dúvida está em algum cantinho muito bem guardado. Obrigado por ter lembrado. Imagina, mas para mim está respondido. Eu acho que é super importante isso, essa reflexão, esse debate, ele é super importante. Essa comunicação que a gente tem no grupo, né, do WhatsApp, a gente vai conectando ideias, vai separando, vai juntando e vai formando, né, questões que a gente vai tendo esses debates que são importantes. Toda essa conversa que a gente tem também, ela tem que ser transmitida para as outras pessoas, né? E de forma geral, a gente pensando no bem-estar animal, a gente também traz bem-estar para as pessoas, que é o que eu falo. Se você não trouxe bem-estar para as pessoas, não importa só o que você bem colocou também. Salvo vidas, mas de que forma você salva vidas? Você está matando os animais, então vai ficar aquele conflito. Então tem que deixar isso o mais harmonioso possível, mostrar a importância do profissional, da pesquisa, como isso reflete para a sociedade, né? Como esse bem reflete para a sociedade, e para a gente ter mais investimento e fazer com que isso seja o mais harmonioso possível para todo mundo de forma geral. Eu concordo com o Gabriel, quando diz que a gente está, vocês, né, estão começando a formatar, e isso certamente daqui a algum tempo vai, vai começar a aparecer um conjunto de ideias. Eu, atualmente, vendo, né, como são feitas as discussões, eu diria que no futuro breve, serão criadas câmaras nesse grupo de WhatsApp. E essas câmaras, elas terão a incumbência, cada um dentro da sua virtude maior, né, de discutir temas e produzir, após esses temas discutidos, ou reuniões temáticas, ou textos, e isto passaria a ser distribuído de uma forma mais ampla, né, em todos os níveis, né? Vocês têm uma experiência muito grande, vocês recebem alunos muitos de vários lugares. Imaginem todo esse trabalho do WhatsApp sendo norteado no sentido de produzir um material que possa ser depois distribuído para os alunos de graduação, os alunos de pós-graduação, e o quanto que isso não vai multiplicar, né? E aí a tendência natural é as pessoas, em maior ou menor grau, Por serem afinidade, né? sensibilizadas ao tema. Exato. A afinidade aparece, né? Então, eu vejo com muito bons olhos, porque ele tem algo, viu, Henrique, esse grupo, que não é trivial, que é absolutamente a ideia de todos para todos, né? Quer dizer, não importa, quer dizer, cada um de nós tem algo a dizer, né? Não importa qual é a hierarquia que você está, se você tem um treinamento maior, se tem um treinamento menor, e é isto que faz a realidade, né? Não há uma colocação de um grupo de especialistas. Não, são pessoas que vivem, né, o dia a dia nesse universo. Então, isso é muito rico, né? Isso é muito rico. Eu vejo com muito bons olhos. Muito, muito, muito. Então, é o que a gente, inclusive, falou. O quanto a gente antropocentriza essa percepção
e o quanto a gente não entende o animal. Aí a minha pergunta para você vai na linha, não sei, assim, mas tem essa diferença de quanto você está infringindo as suas emoções, as suas, né, como falou, a própria saúde mental mesmo, que a gente está falando. Tem pessoas, né, que têm, às vezes tem pessoas que não têm, tem pessoas, eu vejo uma perda de educação mesmo, né, de pessoal nos grupos mais novos hoje, né? Eu acho que isso vai influir diretamente na vida dos animais. Então, essa percepção em relação ao animal, para você, para o Votan, ela seria definida de que forma? Agora você, como um dia eu ouvi o Marco Aurélio falar, disse: agora você me apertou sem me abraçar. Eu nunca mais esqueci quando o Marco Aurélio falou isso. É muito difícil, né? É muito difícil porque nós não somos únicos, né, Gabriel? Nós somos uma somatória de percepções, né? Então, eu hoje, com a minha idade, certamente vejo as coisas de uma maneira diferente daquilo que eu via há muitos anos. Então, a minha percepção do animal é difícil eu isolar a minha percepção como humano, né? Quer dizer, a gente tem réguas, né? Eu insisto, a gente não tem muito. Nós somos até pobres nesse sentido, né? Eu acho que eu já comentei uma vez, não sei se foi com vocês, quando a gente imagina um ser extraterrestre, A gente conversou. quer dizer, o que é um ser Humanoide, extraterrestre? né? Humanoide. Bem ou mal, ele é um humanoide, porque a nossa capacidade de abstrair nesse sentido ela é limitada, né? Então, a gente acaba utilizando as ferramentas de percepção que nós conhecemos, né? Então, aí a gente olha e fala, o animal está assim, o animal está assado, porque esse é o meu código, né? Eu confesso que não vejo muita saída para isso, a não ser, né, entre as outras possibilidades, que nós tenhamos essa consciência, que é uma visão limitada, que eu acho que esse é um ponto importante. Quer dizer, aquilo que eu estou olhando pode ser outra coisa, né? Pode ser outra coisa. Então, quando eu observo, eu lembro que um dos livros que eu vi era uma pesquisadora que foi estudar uma população, não sei de que, não me lembro agora de que animais, e ela ficou muito tempo nesse local. E a interação foi sendo acontecendo, foi sendo formada, a interação ficou tão forte que, segundo ela, o ciclo menstrual dela ficou regulado e sincronizado com a população das fêmeas onde ela estava estudando. E ela disse que quando ela voltou para a casa dela, para o país dela, enfim, ela demorou um certo grau de tempo para poder perder aquele sincronismo. Quer dizer, isso é, no meu modo de ver, uma maneira muito forte de conseguirmos entender o que eles estão considerando dentro do ambiente deles, né? A ponto de você ter uma empatia tão forte, tão grande, tão imantada, que fisiologicamente você começa a trabalhar como se fosse um deles. Acho que esse é o momento maior que alguém pode ter de interação com, com o organismo, né? Com o animal. O que provavelmente é muito difícil, né? Não é trivial, demanda muito tempo e demanda, acima de tudo, paixão, né? Acho que a pessoa tem que ter aí aquela palavrinha que o Henrique já comentou, que é a empatia, de poder enxergar. Então, como eu enxergo, né? Eu enxergo dentro da minha ótica, né? Com a percepção de que certamente existem outras coisas além daquilo que eu sinto.
né? E isso me faz ficar mais preocupado ainda com eles, porque eu posso estar andando num terreno que eu não saiba exatamente onde eu esteja pisando, né? É mais ou menos ficar tateando, né, as coisas, a gente vai mais com mais cuidado. Então, a minha percepção é de um organismo que está interagindo com o ambiente e tem, de alguma forma, uma forma de se comunicar, um vocabulário que se a gente tiver bons olhos, tiver uma, uma disponibilidade, a gente acaba conseguindo entender o que eles estão falando, ou dizendo, ou demonstrando, enfim, usando a palavra aí que a gente achar mais fácil, né? Mas você me apertou, eu não saberia definir qual é essa percepção, porque ela é muito... Isso me lembra aqueles programas do saudoso Abu Janra, né? Em que ele tinha aquele Provocações, programa, né? são provocações, em que ele terminava o programa Provocações. perguntando para a pessoa o que é a vida.